Ó. Podemos? E aí, Léo? Ok? Bom, gente, gostaria de dar boa tarde a todos aqui presentes. Hoje nós vamos iniciar uma live muito especial, que é referente aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os avanços e desafios. Nós somos da Providence, que é a Ação Arquidiocesana de Belo Horizonte. Boa tarde a todos aqui presentes. Hoje nós vamos iniciar uma live muito especial, que é referente aos 30 anos. Então, nós vamos dar início a essa live, né, que vai ser muito importante, porque vai discutir os avanços e os desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu gostaria de lembrar que é uma lei inovadora, que está completando 30 anos, e que ela traz a questão da proteção integral de crianças e adolescentes. Né? Então, a partir da década de 90, a criança e o adolescente, ela foi considerada sujeito de direito e igual em todo o território nacional. Então, todas as crianças são iguais e devem ser vistas como iguais, né, sem distinção de etnia, raça, classe social. E o Estatuto ele vem dizer isso, né, que nós precisamos tratar todas como igual, não como no Código de Menores. Então, é muito importante essa lei, né, que traz a criança com prioridade absoluta no centro da nossa sociedade. E hoje, para discutir esse tema tão importante, que são os 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, nós vamos ter dois momentos especiais, que são pessoas que contribuem muito para a área da infância. Eu estou aqui com a Margarete. A Margarete é conselheira municipal dos direitos da criança e adolescente. Ela trabalha hoje na Providence, ela é a responsável, coordenadora pelo Família Acolhedora, aqui em Belo Horizonte, tem uma larga experiência na pastoral da criança, nos diversos movimentos sociais em Minas, e foi uma das pessoas que a gente tem muita honra de estar aqui agora, porque ela foi uma pessoa que colocou a mão na massa e ajudou, sim, contribuiu nas reflexões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo em seguida, nós vamos ter o Ivan Ferreira, que é pedagogo, consultor da área da infância há muitos anos, e ele tem uma longa trajetória, trabalhou com criança em situação de rua, Projeto Miguelim, né? Então está aí numa atuação enorme, e é também nosso consultor no Projeto Providência. A gente tem muita honra de ter ele também, militante desde criança na área da infância, né, Ivan? Então aí, né, eu acho que a gente tem 30 anos aí de trajetória, e é com muita alegria que eu recebo os dois. Queria agradecer muito a presença. Eu queria pedir também, quem estiver assistindo, se puder ir colocando o nome, no final a gente vai orientar em relação ao certificado. Nós achamos muito importante fazer um certificado, né, nesse momento, porque a gente quer deixar marcado na história, através de uma série de eventos que vão ter durante esse mês de julho, né? Iniciou nessa segunda, para que a gente possa, né, de certa forma, marcar essa data tão importante, né, que é o 13 de julho de 1990, que nascia a Lei 8.069. Então, assim, e no final nós vamos passar um vídeo, né, e durante a entrevista vocês podem ir mandando perguntas também, quem tiver aí. Eu vou ter algumas perguntas aqui já que foram direcionadas. E aí, com a palavra agora, nós vamos iniciar. A Margarete vai falar um pouco, né, inicialmente, ela vai poder falar de forma mais livre dos 30 anos do Estatuto, e logo em seguida o Ivan, e a gente abre para as perguntas. Então, Margarete, por favor, a palavra é sua.
Boa tarde, Fernanda. É uma alegria estar participando, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é assim na minha vida profissional e de pessoa muito importante. Eu venho acompanhando o Estatuto desde a minha adolescência, praticamente, né? Desde antes dele nascer, venho participando da implantação, da implementação. Só uma pequena observação. Você falou pastoral da criança, apesar da pastoral da criança também viver no meu coração, mas a minha origem é pastoral do menor, da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde Isso eu tive, mesmo. e tenho ainda muitas companheiras, Marilene, Lucinha, Cida, Deca, não vou ficar falando nome aqui, senão vou ficar a tarde toda. Então, Neunice, principalmente, que foi a coordenadora, né, que iniciou essa questão da pastoral do menor em Belo Horizonte. E, assim, o Estatuto, ela foi uma lei que ela muda esse paradigma das leis feitas em gabinete, né? Foi uma lei com várias mãos, com a participação popular de juristas, da organização organizada, da sociedade civil, né? Que fez o Estatuto sair do papel. Primeiro foi a luta para incluir na Constituição Federal, no artigo 227, os direitos, né, da criança e do adolescente, essa prioridade absoluta que deve ter a criança e o adolescente, e Belo Horizonte, né, através da igreja principalmente, e dos movimentos, foi um palco muito rico, muito fértil, para fazer acontecer o Estatuto. Aqui aconteceu o primeiro Seminário Nacional dos Direitos da Criança, foi um dia muito especial, que nós fechamos Afonso Pena, né? Eu posso falar que eu estava lá participando, fechamos Afonso Pena, com cartazes, com faixas, todo mundo pedindo o estatuto, a implementação da lei que segurasse, né, os direitos, a proteção integral das crianças e do adolescente. Então, foi um momento muito bonito, muito rico, desse nascedouro da nova forma de fazer política, da nova forma de enxergar a criança e o adolescente. Né? E os companheiros que a gente teve, né, tem, né, também estiveram conosco, alguns já foram para o céu, né, já estão com o Papai do Céu, foi muito importante nessa caminhada. Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, Padre Olímpio, né, Dona Eunice. Então, assim, são pessoas que eu aprendi, Margarete aprendeu muito com eles essa nova forma de fazer política, essa nova forma de pensar a criança e o adolescente. São 30 anos. Há 30 anos na história é assim, um nascedouro ainda, né? A gente pensa que é muito, mas agora que o Estatuto está ficando adulto, um senhor adulto, né? E precisa ainda avançar-se muito, muito conseguimos. A questão da implantação dos conselhos, né, do pensar a política pública, como está preconizado lá do artigo 86 ao 89 do Estatuto, que é a política de atendimento à criança e ao adolescente, né, que prevê a criação dos conselhos de direito no âmbito nacional, estadual e municipal, do Conselho Tutelar, né, um órgão importantíssimo aí na defesa, na proteção da criança e do adolescente, como que tudo isso foi importante e é importante, né? A gente cai na luta, a hora desanima, mas a gente vê que a gente avançou também bastante, né, nessa política da criança e do adolescente. Né? É preciso melhorar, é preciso ainda avançar muito, principalmente em alguns aspectos na questão do acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso ao lazer, à profissionalização, né? Muitas crianças, muitos adolescentes, muitas crianças ainda estão à margem desse direito, infelizmente. A questão da convivência familiar e comunitária, né? Nós temos ainda crianças nos nossos abrigos,
né, acolhidas. Agora, a família acolhedora vem, né, para pelo menos amenizar essa questão da convivência familiar e comunitária. Mas precisamos ainda pensar muito nessa família, a família que viola os direitos das suas crianças, dos seus adolescentes, né? E a gente precisa caminhar nesse sentido, fazer nossas crianças, nossos adolescentes, de fato, protagonistas dos seus direitos, sujeitos desses direitos, participantes, deixar de ser tutelado, né? Os adolescentes compreender a importância deles nessa feitura da política, dos direitos dos adolescentes, dos direitos da criança. Hoje a gente ainda, a lei é pensada com a cabeça do adulto, né? Os adultos ainda tutelam essa feitura da legislação, da execução da política, mas a gente vem caminhando nesse sentido. Já visto que a gente teve essa semana uma live aí com os meninos, Sara, né, com o Pablo, como que foi importante, né, os meninos, assim, protagonizando o seu papel de sujeito de direito, de cidadão, né? Então, a gente precisa ainda, a providência, né? Antigamente era Providência, depois, Providência na Santa Conceição, agora é a Providence, né? Então, ela é parceira aí do poder público, da sociedade, nesse caminhar da implantação e implementação, principalmente na Arquidiocese de Belo Horizonte, que são 28 municípios. Em todos eles, nós tivemos a participação na implantação, na implementação, no pensar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda hoje a gente faz parte dos conselhos, né, de formulação das políticas públicas para a área da criança e adolescente. Os avanços, né, a gente ainda ganhou vários avanços, os conselhos têm trabalhado aí, necessitam ser mais ouvidos, né, os conselheiros, entender melhor esse seu papel, mas também temos os gargalos, especialmente com referência ao adolescente em conflito com a lei, a questão do trabalho infantil, né, a questão do direito à convivência familiar e comunitária. Então, a gente há de avançar ainda nessas questões, na formulação dessas políticas, no investimento financeiro para essas políticas, apesar de estar lá, que os recursos têm que ser destinados com prioridade absoluta para a área da infância e juventude, ainda há de se avançar nisso, né? Ainda não conseguimos um orçamento que, de fato, com raríssimas exceções, que priorize, de fato, as políticas que vão fazer a criança ou adolescente se envolver integralmente, protegê-lo integralmente. Né? Então, vamos assim, nessa alegria da gente estar aqui, podendo discutir, podendo pensar juntos, né, a política para esse público que é tão caro, tão especial para nós. Fernanda, posso falar mais ainda? Liga o microfone, Fernanda, está desligado. Sim, você quer concluir? Pode falar mais um pouquinho, você ainda tem uns minutos. É porque nós temos um tempo, se me deixar falar aqui, eu vou a tarde toda. Então, mais 3 minutinhos para você. Então, tá bom. E aí, dentro da questão da política, né, o artigo 86, que fala lá da articulação entre família, sociedade civil, poder público, né, as ações articuladas da sociedade civil e do governo para a proteção integral da criança e adolescente, a gente tem avançado, sim, a passos lentos ainda, mas temos conseguido alguns avanços nesse sentido. Precisamos melhorar na questão dos processos, né? Eu vou trazer para a área que eu atuo atualmente, que é a questão
dos processos dos meninos que estão com a medida protetiva, e também, avançando um pouco para a medida socioeducativa, os processos, às vezes, eles são morosos, e as crianças perdem aí um tempo da sua vida, né, esperando essa solução, essa resolução do encaminhamento de retorno à sua família de origem ou extensa, ou a colocação em família substituta. Né? E, às vezes, para a criança, esse tempo é muito longo. Né? No família acolhedora, eu já tive experiência com abrigo, com família acolhedora, agora atualmente, demora-se muito com os processos. E, às vezes, a criança fica, principalmente o adolescente também, fica um pouco apreensivo de qual vai ser o meu destino. Como que vai ser agora para frente? Né? Eu acho, quando os meninos chegam lá, falam assim, que dia é que eu vou voltar para a casa da minha mãe? E aí você fica sem uma resposta. Também, por outro lado, a gente precisa trabalhar com as famílias. Eu penso que, nesse aspecto, as famílias precisam ser reencantadas para esse papel de ser pai, mãe, tio, avô, ter ser esse lugar de proteção, o lugar de carinho com a criança ou adolescente, esse lugar que, de fato, a criança possa desenvolver plenamente enquanto ser humano. Né? E a gente vai caminhando nesse sentido. A nossa crença é essa, e a gente vai ainda conseguir que todas as crianças estejam no mesmo barco, felizes, protegidos e desenvolvendo plenamente. Olha, muito obrigada pelas suas palavras, viu, Margarete? Eu viajei aqui na história, né? Então, assim, é um presente poder ouvir, né? Saber quem viveu isso e que deu origem, né? De certa forma, através de muitos movimentos, muitas pessoas, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, muito alegre com as suas palavras, com as suas recordações. E você tocou no ponto que eu acho muito importante, que é o protagonismo da criança e do adolescente. E a gente assistiu essa semana, eu participei também da live, né, da oficina de imagens, e foi muito importante dar voz, perceber o que eles estão dizendo, o que eles querem, para eles nos direcionar também. Falou de orçamento, super importante, as políticas públicas, e queria aproveitar aqui para convidar o pessoal, porque sexta-feira tem outra live, mas nesse momento a gente sai desse nosso lugar e dá espaço para o adolescente. De manhã será para as crianças e à tarde a vez e a voz dos adolescentes. 3h30 da tarde, no mesmo canal aqui, né? Quem quiser ouvir o que eles estão dizendo, vão ser os adolescentes do Projeto Providência, Unidade Vila Maria, Taquaril, Fazendinha e também do Isidora, da ocupação. Nós convidamos, vamos ver se a gente consegue, né, Ivan, trazer um adolescente lá também, para que a gente possa ouvir o que eles estão pensando, né? Como é que eles veem o estatuto da criança e do adolescente. Então, agradecer. Eu queria também aqui cumprimentar, né, algumas pessoas, o Projeto Providência, a Família Acolhedora, que eu sei que está aí, alguns alunos, né, do curso de Serviço Social da PUC Minas, e também a Eliana Quaresma. Obrigada, Eliana, pela sua participação. É uma grande parceira, uma pessoa importante que também marca, né, essa história. O Wilber, que também foi conselheiro e agora aí à frente, né, de uma instituição, cuidando de crianças no acolhimento. Obrigada, assim, é uma honra, né, ter vocês. A Valéria, instrutora social nossa, novata lá na unidade também, né, já está com a gente um tempinho, se colocou aí. Muito obrigada. Vocês podem perguntar, vocês podem participar, né, deixar registrado, porque é um momento muito importante para que a gente faça parte da história, para que no futuro as pessoas também tenham condições de dizer como que foi a infância nesse período e o que as pessoas diziam nesse marco de 30 anos, né? Deixar um legado é muito importante. Muito, muito obrigada mesmo. E agora eu vou passar para o Ivan, para que ele possa, a Maria Helena também, meu Deus, só gente maravilhosa aí. Um beijo para todos vocês, que honra. Então, eu queria passar a palavra agora para o Ivan, que é pedagogo e consultor social do Projeto Providência, para que ele possa falar, né, durante algum tempo, uns 10 minutos, sobre essa questão. E quem quiser ir fazendo pergunta, pode ir fazendo. Sim, o Ivan caiu aqui, não é isso que estamos dizendo ali?
Mas eu acho que ele já está voltando, né? Isso aí, Ivan. Palavra com você, Ivan. Você chegou na hora certa. Será que ele tá ouvindo aí, Ivan? Sim? É a tecnologia, né? O desafio do uso da tecnologia. Mas, obrigado, Fernanda, pelo convite, por estar aqui participando, né, desse momento tão importante, tão significativo, né, dessa live. E eu fico muito feliz de poder participar, né, dessa oportunidade. Enquanto a Margarete falava sobre a história do Estatuto, opa, parece que minha internet está dando probleminha aqui. Peraí, vamos consertar esse problema. Opa, não, acho que voltou. De repente. Ivan, tô achando que... Ivan, deu? Ou eu posso... Tudo certo. E, gente, desculpa aí nesse probleminha aí, mas é tecnologia. Enquanto o Ivan vai voltando, eu vou colocar um pouquinho, Ivan, até você se organizar, eu vou falando um pouquinho aqui. Ó, a Rosângela. Gente, não dá para eu ler tudo, mas eu quero mandar um grande abraço para todo mundo, né? Que está aí conectado. Que bom, né? Defensores dos direitos da criança e adolescente, muito, muito obrigada, viu? E aí, enquanto o Ivan vai se organizando, dizer aqui para vocês, né, dessa importância de a gente estar nesse dia junto, né, falando sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, seus 30 anos, uma lei inovadora. Margarete colocou muito bem, né, depois eu tenho algumas perguntas para fazer para ela, mas a questão, né, do artigo 4º, eu gostaria de aqui deixar registrado que ele é um grande e mais, talvez, importante artigo, né? Tem muitas pessoas que estão assistindo, que trabalham com a prevenção, e a gente sabe que o artigo 4º, quando ele fala, né, que é o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, o Estatuto, ele é uma lei riquíssima, e se a gente conseguir fazer minimamente, né, tem que fazer ele por inteiro, mas o artigo 4º, se a gente conseguir concretizar, a gente vai estar prevenindo muitas situações de violação dos direitos, que é trago pelo artigo 5º dessa lei, né? Então, é muito importante que a gente fique atento, né, a que as políticas públicas se voltem para a prevenção. Eu costumo dizer que é tão ruim, é tão triste quanto uma criança e um adolescente, né, sofre uma violência e a gente fica ali, né, passando a pomadinha, né, naquela ferida. O mais importante é que a gente não deixe que essa ferida chegue à criança e adolescente. E a única forma que nós encontramos, né, de fazer isso é prevenção, é prevenir. As crianças precisam ter espaço de acolhida e de prevenção, onde ela possa se desenvolver, como está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, como sujeito de direito em desenvolvimento. Por muito tempo, a violência foi naturalizada e banalizada na nossa sociedade. E nós temos que falar não para a violência. Nós temos que dizer, não podemos ser violentos. E não admitir nem mesmo uma palmada, porque a palmada, ela traz um contínuo de violência que pode levar a criança e um adolescente até mesmo à morte. Então, gostaria de deixar aqui registrado, né, da importância da gente fazer valer a lei e não admitir nenhuma forma de violência. Então, com a palavra agora, Ivan. Olá, boa tarde de novo, né? Desculpa, eu apertei um botão aqui que não devia, fui parar em algum lugar e voltei aqui. Mas obrigado, Fernanda, mais uma vez, né, por essa oportunidade, esse convite de estar aqui. E enquanto a Margarete falava, eu viajei. Porque quando ela fala da história do Estatuto, e quando ela fala, e que nós focamos ali, né,
finalzinho da década de 80, chegando ali em 90, ela estava ali na Afonso Cartaz e tudo, eu fiquei imaginando onde eu estava. Eu era um adolescente na época, ou melhor, estava entrando na adolescência. E talvez nem sabe o que é o programa Curumim, talvez alguns aí vão conhecer, né, o que é o programa Curumim. E eu era atendido por esse programa, como no Projeto Providência, né, atividades de contraturno escolar. E nessa época, foi uma época muito importante para mim. E pensando, quando a Margarete fala das políticas públicas, de todo esse arcabouço, da estrutura que o Estatuto prevê, eu fiquei pensando 3 coisas aqui para fazer um destaque, para contribuir para esse momento de reflexão sobre os 30 anos do Estatuto. A primeira é, como dizia o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, já falecido, é um dos participantes ativos ali no processo de elaboração do Estatuto, é que o Estatuto da Criança e Adolescente sintetiza o que é proteção integral. Então, ele traz esse conceito, né, logo nos primeiros artigos, e ele fala da proteção integral, mas ele sintetiza através de 3 aspectos importantes. O primeiro, criança e adolescente, prioridade absoluta. Então, trabalhar a perspectiva de proteção integral é entender que criança e adolescente são prioridades absolutas. No orçamento, nas políticas públicas, né, no trato, no cuidado, na convivência, na busca pela construção de um ser humano, né, participativo, ativo, um ser humano que consiga mesmo ser solidário, consiga conviver, né, de uma forma cada vez melhor consigo mesmo e com os outros. Mas para isso é preciso priorizar essa fase, esse momento, essa etapa da vida, que é a infância e a adolescência. Um outro aspecto importante da proteção integral é quando nós falamos de sujeito de direitos. Olha que interessante que o Estatuto da Criança e Adolescente, ali, então, em 13 de julho de 90, vindo a vigorar no mês de outubro de 90, ele traz esse conceito. Peraí, estamos lidando com sujeitos, com pessoas. E aí eu fico me perguntando, então até antes, no que se refere às normativas, à lei, não era sujeito? Não era pessoa? Mas que conceito importante e inovador, quando nós enxergamos a infância, a adolescência, essa etapa da vida, nós não enxergamos como um momento de objetificação, não é um momento que nós estamos lidando com objetos, mas com pessoas. Estamos lidando com sujeitos que pensam, sentem, que vivenciam, que experimentam. Então, priorizar essa etapa, essa construção da vida, nessa etapa, nesse momento, infância e adolescência, é muito importante. E um terceiro aspecto da proteção integral, que o professor Antônio Carlos Gomes da Costa colocava, era a ideia da pessoa em desenvolvimento. Então, veja bem, prioridade absoluta, sujeito de direitos, pessoa em desenvolvimento. Então, não estamos falando de mini-adultos, adultos pequenos. Estamos falando de pessoas que estão numa etapa, estão desenvolvendo, crescendo, e é preciso uma participação ativa da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público, para colaborar com este processo de desenvolvimento, para que ele ocorra de uma forma saudável. Para isso, é preciso enxergar que é uma etapa de desenvolvimento. É uma etapa que exige uma atenção especial, porque é uma etapa de construção. Pense bem quando você constrói algo, quando você constrói alguma coisa, né? Você tem toda uma atenção com cada parte daquilo que você está construindo, para que seja construído de uma forma que gere um resultado, que gere uma consequência, que alcance uma finalidade. Com o sujeito, com a pessoa, é a mesma coisa. Se eu não entendo que está em processo, se eu já acho que já deva ser assim, já deva ser assado e pronto, fica bem mais difícil colaborar para o desenvolvimento saudável dessa pessoa. Haja vista que muitas vezes nós entendemos então que ela já está pronta. Então eu vou cobrar dessa pessoa, eu vou exigir que ela tenha atitudes como se já estivesse pronta ou já estivesse numa etapa adulta.
mas não é assim que funciona. Então, quando nós entendemos a proteção integral e trabalhamos esses 3 aspectos, isso faz muita diferença no trato, na convivência, no lidar com as crianças e adolescentes. Um segundo destaque que eu queria fazer, ele está nos artigos 15 a 18 do Estatuto. E depois eu queria que vocês que estão aí participando, dêem uma lida nesses artigos. Na verdade, leia o ECA todo, são 267 artigos, fantástico. Mas leia em especial, porque eu acho que esse texto, esses artigos do 15 ao 18, eles trazem na sua essência um conceito que colabora muito para a prevenção à violência. Um conceito que colabora muito para o nosso olhar de proteção à criança e adolescente, quais sejam. Ele fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, se eu tenho sujeitos que estão em processo de desenvolvimento, eu preciso pensar como lidar com aspectos da liberdade desse sujeito e como colaborar para que esse sujeito, em criança e adolescente, desenvolva essa liberdade, como, por exemplo, o direito de falar, né? O direito de ter voz, de dizer. Isso é muito importante. O direito ao respeito. Né? Se eu não trabalho isso com a criança e adolescente e nem com os adultos, a criança fica fragilizada, fica vulnerável a situações de desrespeito. Mas quando nós entendemos que é um direito dela ser respeitada, ser tratada com respeito e ser tratada de forma digna, isso é muito importante. Né? Eu crio condições, através do entendimento da liberdade, do respeito e da dignidade, eu crio condições para a não violência. Eu crio condições para um tratamento ou uma convivência de bons tratos no dia a dia com a criança e adolescente. Mas, para isso, precisamos avançar nessa compreensão e aprofundar no que diz esses 3 artigos. Né? Do 15, 4 na verdade, né? 15, 16, 17 e 18. E vale a pena conversarmos um pouco mais sobre ele. E um terceiro aspecto que eu queria destacar aqui nessa introdução é a ideia da prevenção. Então, nos artigos 70 a 85, o Estatuto coloca a perspectiva preventiva. Olha, os antigos já diziam muito. Hoje eu escuto pouco, mas os antigos diziam. Né? Eu escutava muito essa frase. É melhor prevenir do que remediar. Quando a Fernanda colocou a ideia da pomadinha, né? Então, peraí. Ao invés de ficar passando a pomada, cuidando da ferida, vamos pensar também na ideia de que antes da ferida acontecer, eu posso prevenir a ocorrência dessa ferida, ou a possibilidade que essa ferida venha acontecer, a possibilidade de uma ocorrência de maus-tratos ou violação de direitos. Isso é muito importante. Quando nós estabelecemos um relacionamento, uma convivência, né, estabelecemos uma cultura, né, de prevenção, de antecipação. E os artigos 70 a 85 vão falar sobre isso. A importância de nós pensarmos prevenção às situações de maus-tratos. Isso é muito importante. E nós, no dia a dia, nos deparamos com tantas situações, tantas notícias que se referem à violência, mas o Estatuto foi muito inovador, né? Mesmo com toda a política que ele estabelece a partir do artigo 86, né, a estrutura da política de atendimento, mesmo antes do artigo 86, quando ele fala da política de saúde, de educação, de esporte, dentre outras também, aspectos que eu queria inicialmente deixar no debate. Proteção integral, importante compreendermos e desenvolvermos melhor essa concepção. Direito à liberdade, respeito e dignidade. Precisamos avançar e trabalhar desde cedo, desde o ventre, né, para que as crianças e adolescentes sejam respeitadas neste direito. E a perspectiva preventiva, não só a curativa ou a de intervenções no momento que ocorram situações de maus-tratos, mas que possamos trabalhar também na perspectiva da prevenção, porque é melhor prevenir do que remediar. Inicialmente, então, eu queria deixar essa introdução e vamos partir aí para outras considerações, perguntas, para que possamos interagir aqui nessa live, que eu acredito que possamos, então, juntos construir alguns caminhos e reflexões
por esses 30 anos tão importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu estar aberto. Ivan, parabéns, muito obrigada, né? Eu sei que você é uma pessoa que luta muito, incansavelmente, isso é muito importante. Eu estou amando aqui, gente, os comentários, estava aqui no Facebook, estou adorando as presenças, queria agradecer a professora Salzinha, a presença dela, muito nos honra também, muito obrigada, né, assim, é uma alegria ter você, a todos os alunos da PUC que estão aí, né, nosso estagiário, Teodomiro, todos os que contribuem pela PUC, o Carran e a equipe dele, Gustavo, eu vi, a equipe da Providence, a equipe do Projeto Providência, da Casa de Francisco, Luiz, Cleusa, Flávia, Cris, muito obrigada pela participação. Vocês todos são lutadores pelos direitos da criança e adolescente, né? O pessoal da CEDESE que eu vi aí, Fátima Prado, Maria Helena, Eliana, nossa, para mim assim, é emocionante, uma honra muito grande, muito, muito obrigada. E aí, vamos aqui continuar para o nosso debate, e eu deixo as perguntas. Queria dizer que o Ivan falou coisas muito sérias e muito importantes. A prevenção, Ivan, é a coisa mais importante para mim, né? Eu acho que eu passei nesse, né, como também defensor dos direitos da criança e adolescente, que estou aí na luta e na militância há muitos anos, eu penso que quanto mais prevenirmos, não que a família acolhedora ela é importante, o acolhimento institucional, as outras políticas, mas se a gente prevenir, o custo financeiro dessa política ela é muito mais em conta, ela é mais barato e ela é mais saudável para as crianças e para os adolescentes, né? Porque por mais que as pessoas digam que a violência ela, né, tipo assim, muitas pessoas, né, os antigos falam, me deu uma palmada, foi bom para mim, me bateu, foi bom, não foi, né, as lembranças não são boas, dói lembrar, né, porque a gente está numa mudança de cultura, do bater como educação, que fazia parte da escola, para a questão agora, a cultura do afeto, do diálogo, da acolhida, do abraço, e muitas vezes é difícil para quem não recebeu, mas a gente tem que virar essa página da violência. Criança não é saco de pancada, não podemos naturalizar e nem banalizar, então não a qualquer forma de violência, denuncie, não deixe de denunciar. E aí agora eu queria fazer algumas perguntas, né? Eu vi que tem muita gente participando, a gente também, eu queria perguntar algumas coisas. Margarete, queria que você falasse um pouquinho do direito da convivência familiar e comunitária, né? Assim, da importância desse artigo que ressalta, né? Como é que você acha que, de fato, a gente pode valorizar a família através do Estatuto da Criança e do Adolescente? A família é o primeiro lugar que a criança deve receber proteção. E, infelizmente, muitas vezes a gente vê que é onde ocorre a violência, onde ocorre a violação dos direitos dessa criança, desse adolescente. Eu estou na alta complexidade da política nacional da assistência, né, que é onde falhou a prevenção, falhou o atendimento, e vamos lá para o terceiro andar, vamos dizer assim, né? Infelizmente, a maioria das crianças que a gente recebe, ela vem por negligência, violência desse pai, dessa mãe, desse familiar que deveria ter o dever de proteger. Né? E muitas vezes, aquilo que você falou, foi como a pessoa foi criada. É uma cultura que a gente precisa acabar com ela. A cultura do, eu apanhei e não morri, estou aí, virei gente, né? Entre aspas. Eu trabalhei desde cedo e não me fez mal. Faz mal, sim. A criança que é negligenciada, violentada, ela traz isso para a sua vida, para o resto da sua vida. Né? Quantas vezes a gente recebe lá as famílias, no nosso atendimento, as famílias de origem, a gente vai conversando, vai entendendo também, né? Porque no nosso atendimento a gente não pode ir com preconceitos, a gente tem que escutar o porquê chegou nesse ponto da violação do direito, do negligenciamento da criança.
E aí a gente vai entender também que esta família, ela também foi abandonada. Ela também não recebeu o apoio devido, o apoio do poder público, o apoio da sociedade no geral. Então, ela repete com a criança aquilo que ela vivenciou. Quando a gente percebe, né, que tem que se investir na prevenção, na política de prevenção, na educação, na saúde, no saneamento básico, para porta de entrada para a alta complexidade seja fechada, para nós não termos tantas crianças nos abrigos, né, nos acolhimentos institucional, no família acolhedora, afastado da sua família. Porque trabalhar com essa família, depois que ela já teve toda a sua vida violentada, sem respeito aos seus direitos, fica um pouco mais difícil. A gente precisa escutar essa família, a gente precisa fazer essa família entender que a violência não vai ajudar a sua criança. Né? Nós temos relatos assim muito bonitos de famílias que falam: agora eu sei como é ser mãe e pai. Isso para nós é um ganho muito grande. E o direito à convivência familiar, esse direito, sim, de receber proteção no seio da sua família biológica, no seio de sua família extensa, e, quando não possível, numa família substituta, né, que pode ser família acolhedora ou a família adotante. E viver em comunidade, né, poder passear pela ruas, conhecer a sua comunidade, viver, ter o lazer apropriado para cada idade, né, não ter que trabalhar tão cedo vendendo balas, pedindo pelas ruas, não ser negligenciado. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, esse direito de receber essa proteção para não necessitar receber uma medida protetiva. Ótimo, Margarete. Aqui já tem algumas perguntas, mas antes de passar para as perguntas do público aqui, tema de pandemia, achei muito interessante a gente falar sobre isso, mas eu queria perguntar para o Ivan, que eu acho que é muito importante tocar nesse assunto também. Obrigado pela sua resposta, viu, Margarete? Então, a Margarete falou um pouco, né, da convivência familiar, do fortalecimento, da prevenção, e no caso, Ivan, quando ocorre uma violência, diante dessa violência, o que você pode orientar quem está ouvindo, né? O que deve fazer? Como a gente age diante de uma violência? Fernanda, isso é uma boa questão mesmo que você traz, e eu quero, assim, destacar dois aspectos. Primeiro, quando fala em relação à violência, né, em especial, nós temos visto a ocorrência de muitas violências, principalmente que impactam o desenvolvimento saudável da criança, previsto lá no artigo 3º do ECA. Né, impacto do desenvolvimento físico, emocional, moral, né, desenvolvimento social, espiritual, as 5 dimensões de desenvolvimento que tratam ali. Então, nós estamos falando da violência física, violência sexual, né, estamos falando, por exemplo, da negligência, violência psicológica, e impactam mesmo o desenvolvimento saudável. Eu lembro, Fernanda, que há muito tempo, né, eu escutei uma música que eu não sou bom para cantar, não, mas as músicas acabam ficando na nossa cabeça, né? Como era uma música assim: um tapinha não dói, só um tapinha não dói. Bom, não sei quem se lembra dessa música. Uma outra, para quem gosta de sertanejo antigo: entre tapas e beijos é ódio, é desejo. Bom, Margarete lembrou aí, né, Margarete? Senti, tá vendo? Então, essa ideia, essa cultura de que a violência, o maltrato, ele está presente no processo educativo. Isso é muito forte. E com essa visão, muitas crianças e adolescentes são vítimas. Onde eu vejo duas coisas, então, que fazer, chegando na sua pergunta. Primeiro, como ajudar essa família a mudar o conceito? É possível uma aproximação dos serviços públicos, da vizinhança, da escola, da comunidade, para ajudar essa família a mudar esse conceito? É possível trabalhar com essa família, com essa pessoa, para que ela entenda de um jeito diferente e tenha condições de desenvolver uma nova forma de educar, um outro jeito de lidar?
esse é um aspecto. Só que tem outros casos que a família não está aberta, e a agressão acaba sendo tão intensa, né? E não precisa ser tão intensa para ter uma denúncia, porque violência é violência, mas ela acaba se até intensificando, virando o cotidiano da criança, que é muito importante ter a denúncia. E eu reforço, não é a intensidade ou não da violência que deve apontar com a denúncia, mas a violência. O próprio estatuto trata disso. Ele fala que a suspeita ou confirmação de maus tratos, apesar desse artigo estar na área ali da educação, não quer dizer que só a escola tem que fazer isso, mas é dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público garantir a proteção. Então, a suspeita ou ocorrência de maus tratos devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar. Então, é preciso, sim, ter essa comunicação com o Conselho Tutelar, ou nós temos no Brasil o número 100, o Disque 100 é um canal de denúncia importante também. Às vezes, uma pessoa pode entender que é um risco fazer aquela denúncia, ela pode fazer de forma anônima, pelo número 100. Né? Ela não ficará exposta a algum tipo de retaliação ou algum tipo, né, de retorno negativo contra ela por denunciar uma situação de violência e maus tratos. E é importante pensar que quando se denuncia, se for necessário então fazer a denúncia, você está trabalhando a proteção e colaborando para que uma criança cresça saudável, para que uma criança e adolescente desenvolva de forma segura e protegida. Então, não podemos perder isso de vista, seja família, comunidade, sociedade em geral, poder público, juntos, formar essa corrente de proteção da criança e do adolescente. Ótimo, excelente, Ivan. Eu estou com algumas perguntas, eu vou começar a ler. Eu gostaria também de ressaltar, a Eliana Quaresma traz a questão da pandemia. Realmente, né, a gente completando 30 anos, meio a uma pandemia, né, e é muito difícil mesmo. Infelizmente, os índices de violação dos direitos da criança e adolescente têm aumentado. Nós temos a equipe nas comunidades fortalecendo vínculos, Ivan vai poder falar um pouco, né? Diante desse contexto, temos atendido sim. E aí eu vou fazer as perguntas, queria que os dois se respondessem, porque, na verdade, a Margarete está, né, vivendo esse momento de pandemia com a proteção especial e o Ivan com a prevenção. Então, a pergunta da Eliana Quaresma é como se organizar para continuar garantindo a proteção de crianças e adolescentes atendidas pelos projetos nesse tempo de pandemia. Posso falar? A Margarete quer falar? Pode falar que eu falo depois. Pode falar. Então tá. Bom, uma boa pergunta também, né, Fernanda? Desafiador pensarmos em tempo de uma grande pandemia como essa, como apoiar, como ajudar a família, a criança, o adolescente, né? É um desafio. E como, então, a Providence tem trabalhado esse desafio? Primeiro, entendendo que o trabalho só é possível se for em rede. Então, tem aí, junto com a Arquidiocese de Belo Horizonte, né, a campanha Solidariedade em Rede, que tem trabalhado desde o apoio social, né, através de doações, busca de melhoria da questão da alimentação com a destinação de cestas básicas, apoio, até com muitas pessoas têm tido um apoio através da estratégia de uma ligação solidária, porque nesse momento também o emocional fica muito abalado, muito até comprometido, né? Algumas ações de apoio na área de uma intervenção psicológica pontual, de orientação, de escuta, e agora estamos reunindo com a equipe do Projeto Providência para pensarmos algumas ações pedagógicas à distância, né? Como levar informação, orientação, ajudar com o desenvolvimento cognitivo da criança, um apoio para os pais também, com orientação e informação que ajude esse momento. Então, o social, junto com a saúde, junto com a educação, são várias frentes, mas entendendo que só através de um trabalho em rede, com muita solidariedade, que é possível enfrentarmos essa situação dessa pandemia. Então, a Providence tem buscado desenvolver ações desse contexto, e o Projeto Providência, as 3 unidades do Projeto Providência, têm funcionado até como um polo de plantão social, onde muitas famílias têm sido atendidas, né? Desde março, quando começou aí, a situação do distanciamento, né? Não pôde-se mais realizar atividades presenciais,
Então, desde finalzinho de março até agora, muitas famílias estão sendo atendidas através do plantão social, em especial pelo trabalho da equipe social, pelo projeto Fortalecendo Vínculos. Ótimo, Ivan. Margarete. Com referência ao atendimento aos meninos que estão em medida protetiva, o Conselho Municipal de Belo Horizonte, ele fez uma discussão, né, junto com as entidades, e aí o Fundo da Criança e Adolescente, que também se presta para essas emergências, né, liberou para as entidades de acolhimento, tanto em família como institucional, uma verba aí de R$30 mil para este momento emergencial de pandemia. Como nós estamos fazendo, e eu acredito também que as unidades de acolhimento estão fazendo, é o atendimento, a convivência familiar através da tecnologia que nós temos, videoconferências, telefone, né, uma vez que não pode haver o contato, né, presencial. Então, lá no Família Acolhedora, a gente vem estabelecendo esse compromisso semanal com as famílias, de estar fazendo as videoconferências e as reuniões também com a rede socioassistencial, né, com a própria prefeitura, com o juizado, a gente faz também teleconferência, discutindo a situação, os casos. Né? Algo que a gente tem preocupado é a capacitação para novas famílias se tornarem família acolhedora. Né? A gente está aí na discussão se faz isso via a distância, né? Igual nós estamos fazendo essa live, mas também estamos pensando. Mas a convivência a gente tem assegurado nesse sentido, de fazer telechamadas com as famílias. Não é a mesma coisa de você abraçar o seu filho, de você estar ali passando carinho para o seu filho, mas é o que nós temos nesse momento. Agora, com referência aos adolescentes que estão em acolhimento e que não tem mais essa possibilidade da convivência familiar, né, do período de convivência, é mais difícil, porque o adolescente ele não entende que ele tem que ficar de máscara, que ele não pode ficar circulando. Então, eu creio que para as unidades de acolhimento institucional é um período mais difícil de manter essa criançada, os adolescentes motivados, distraídos, né? E mesmo nós, em família, nós temos essa dificuldade de fazer o atendimento dessa criança, desse adolescente, porque eles não entendem que o vírus está aí, né? Que o vírus é perigoso, que necessitamos usar máscara, não podemos ficar, o isolamento social é importante. Então, assim, e o Conselho da Criança de Belo Horizonte, ele vem semanalmente discutindo como apoiar as entidades, como apoiar as famílias nesse momento de pandemia. Ótimo, muito obrigada, viu, Margarete, aí, né? É o se reinventar, né? Eu acho que esse momento é muito difícil e mais que nunca, eu acho que a rede de proteção à criança, né? Tanto municipal, estadual, federal, todos, né? As pessoas, cidadãos, têm que estar aí unidos, né? Para proteger as crianças. Bom, eu queria fazer aqui a pergunta do Wilgreber. Na escala dos direitos elencados no ECA, saúde e educação são pilares importantes para o bom desempenho das crianças e adolescentes. Nestes eixos, vocês perceberam avanços? Educação e saúde. Né? Como a pandemia está dificultando a garantia desses direitos? A pergunta está aí na tela, quem quiser ler. Obrigada pela pergunta. Quem quer responder? Eu queria comentar, Fernanda. Se nós pensarmos, vamos considerar 30 anos, né, e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto inaugura, logo ali, início da década de 90, aspectos importantes da educação, tanto quanto o direito à educação, né, e na perspectiva da integração de crianças, né, e adolescentes na escola, combate à evasão escolar, direito à educação de qualidade.
E eu acredito, sim, que se nós avaliarmos, né, até os números apontam, se nós pensarmos de 90 até hoje, melhoras significativas no que se refere a várias garantias. É claro que ainda existem avanços, como, por exemplo, a qualidade do resultado educacional. Ainda precisa melhorar. Mas se o acesso, né, muito significativo da década de 90 até hoje, se nós pensarmos, né, a questão do acesso à escola, a condição para se estudar. Não estou dizendo com isso que esgota-se ou esgotou-se as necessidades e continuidades, mas eu estou fazendo um comparativo de lá até aqui. Na saúde, se nós pensarmos o acesso, as questões relacionadas à gestação, o acesso à saúde, então, em 30 anos, foram muitas conquistas e realizações importantes. Agora, a pandemia trouxe desafios enormes, até mesmo porque uma situação que não foram vividas nesses 30 anos do ECA, né? Se nós fizermos um recorte específico desses 30 anos. Então, é desafiador nós pensarmos a questão de uma criança que não pode estar na escola. E agora, o que fazer? Como proporcionar o direito à educação, o desenvolvimento cognitivo, ou o conceito de educação também precisa ser ampliado para pensarmos a questão do afeto, da convivência, da interação, além do cognitivo? Que outros componentes precisam ser colocados? A dificuldade agora que os próprios serviços públicos previstos, eles também têm pessoas que estão ali que também precisam de adotar os cuidados e os protocolos. Então, de fato, a pandemia impôs muitas restrições, que agora, tanto enquanto instituição, né, a sociedade em geral, famílias, representantes das políticas públicas, estamos juntos aí buscando reorganizar, enquanto a rede de proteção à criança e adolescente. E acredito, sim, tem acontecido muitas inovações, e em breve, através dos protocolos e cuidados de saúde, vamos conseguir retomar muitas coisas. Talvez algumas só ano que vem, talvez outras eu não sei quando. Mas o que não podemos perder é uma perspectiva. Né? Não podemos perder a perspectiva do que já se construiu até aqui, nem a perspectiva de que nós, como seres humanos, somos muito inovadores, temos capacidades e podemos fazer diferentes se juntos estivermos nessa caminhada com muita convicção e apoiando uns aos outros. Ótimo, Ivan. Tem mais perguntas? Pode falar, Margareta. Nessa questão aí, eu ressalto a questão da educação infantil. Nós tínhamos antigamente as creches e mulheres que tomavam conta de criança. Hoje, assim, a rede ela foi ampliada, ela está ampla para atender a educação infantil. Para mim, foi assim, um avanço sem igual. Né? A gente trabalhava com o movimento de luta pro creche, com as mulheres que precisavam deixar suas crianças para trabalhar, né? Sempre as mulheres aí trabalhando, às vezes são chefes de família, como que evoluiu bem essa questão. Não atingimos 100%, mas a grande parte das crianças hoje tem um atendimento na educação infantil de qualidade. Né? Precisamos melhorar, precisamos atender 100% essa criança, esse adolescente, também na escola integral. Né? Mas são passos que vamos construindo aí através das políticas propostas pelos conselhos da criança e adolescente, pelos conselhos da assistência, pelo Conselho da Educação. Né? Pensar, fazer um comparativo de 30 anos atrás para hoje, houve sim avanço nesse aspecto. Né? O que falta hoje, principalmente aí para a educação à distância, porque nós estamos vivenciando esse momento da educação à distância, é a falta do acesso a essa tecnologia por parte de um grande número de famílias, de crianças, de adolescentes. Né? Nós não tivemos essa experiência de uma pandemia no meio, que está perdurando por quase meio ano. Ótimo. Eu queria também ressaltar, né, essa pergunta muito importante, a importância dos conselhos de direito, né, tanto o estadual, municipais, porque é através dele que se delibera as políticas públicas. Então, os conselhos de direito, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele é muito importante, e a gente levar isso para o âmbito da discussão.
né? Porque é importante olhar para essa criança. E o que a gente precisa é desenvolver habilidades nas crianças, capacidades e habilidades que sejam libertadoras para que elas possam escolher um futuro melhor. Infelizmente, nós temos muitas crianças e adolescentes no país, e até mesmo em Belo Horizonte, abaixo da linha da pobreza, sem acesso à educação de qualidade, sem acesso até mesmo, né, eu estou acompanhando Isidora, a ocupação, sem acesso à água encanada, esgoto a céu aberto. Então, nós temos isso aqui em Belo Horizonte, né, quando a gente pensa assim, nossa, estou falando de uma coisa muito distante, não é não, aqui perto da gente, né, nós temos comunidades que estão desprovidas dos seus direitos, que as crianças e adolescentes. Então, né, a comunidade Isidora, eu estive lá agora no período de pandemia, acompanhando, e a gente viu que não tem a escola presente, não tem posto de saúde, né? É uma comunidade que não tem nenhum equipamento social, né? Então, e é uma comunidade muito grande. Então, assim, focar o olhar aonde está o problema também é muito importante, né? Levar essa garantia do mínimo desse direito, sobretudo para quem está abaixo da linha da pobreza. Bom, tem lá mais algumas perguntas aqui, e aí eu vou fazer todas, né? A gente podia fazer mais 2 blocos de perguntas, e depois a gente vai já para o encerramento. A gente tem um vídeo aí de presente, né? Onde a gente vai dar voz às crianças para vocês ouvirem. Queria agradecer a presença de todos, né, em especial aqui, Andréia Passos, da Prefeitura de Belo Horizonte, muito obrigada, foi conselheira há muito tempo da criança e do adolescente, né, uma grande contribuição, é uma honra para nós também a sua presença. A equipe, né, da Providence, se eu tiver que falar todos os nomes, né, mas aí, assim, muitas pessoas, né, muito obrigada, né, pela presença de todos vocês. A Cláudia da CDS também está aí, então, assim, um beijo para todo mundo, e muito obrigada. Bom, eu queria aqui ler, né, a que a Elisa colocou. Alessandra, né, a Elisa faz um comentário, só através da informação e reflexão é que mudamos essa cultura ignorante. A escuta precisa ser sensível e haver acolhimento das famílias. O Príncipe comenta, família uma base, mesmo com todos os problemas. E aí eu vou fazer a pergunta da Alessandra para vocês perguntarem. Se tiverem mais algumas perguntas, a gente encerra com as próximas. Gostaria de saber mais sobre o direito do adolescente em relação à profissionalização e à proteção no trabalho. Direito à profissionalização e proteção ao trabalho. Essa é uma garantia muito importante, visto que a partir dos 14 anos, os adolescentes podem estar inseridos ali em alguma atividade de aprendizagem, trabalho ali a partir dos 16 anos, e algumas pessoas falam muito sobre essa questão de que já é tardio, né? Que já essa idade já está muito longe. Existe uma demanda grande, né, dos adolescentes aí já dos 12, às vezes até crianças, 10, 11 anos, sobre essa questão do trabalho, ter uma renda, e muitas vezes justificável essa, digamos assim, essa busca por essa renda, por um recurso, né, em função de uma necessidade social, uma necessidade muitas vezes de alimentação mesmo. Mas há de se pensar que aí entra a grande necessidade de estabelecimento de políticas públicas e o foco, como a Fernanda falou, em locais que precisam muito dessas intervenções, desses contornos, para que seja garantida à criança e adolescente outros direitos, e que o trabalho e a profissionalização só na idade compatível mesmo, como está estabelecido pela lei, mas que na infância, na adolescência, seja um tempo de estudar, seja um tempo de brincar, seja um tempo de crescer, de desenvolver, né, a pessoa em desenvolvimento. Mas para isso também a família precisa de apoio, né, a comunidade precisa de apoio, e aí as políticas públicas precisam sim ter uma grande sinergia e um foco, reforçando o que a Fernanda falou. Em comunidades, se não tem nem água, né, um esgoto a céu aberto, às vezes falta água potável, né, não tem um equipamento social, então é muito difícil você garantir os mínimos de proteção que o ECA prevê. Então esse é um problema. Defendemos sim a garantia do direito à profissionalização e ao trabalho na idade compatível, como está descrito no Estatuto da Criança e Adolescente e outras normativas também, né, e que a criança e adolescente possa ser amparada e assegurado para eles o direito de esporte, lazer, de participar de processos educativos,
de outros direitos, que dentro dessa faixa etária são aqueles direitos que, se forem garantidos, colaborarão grandemente para que essa criança cresça de forma saudável, de forma protegida. E isso fará uma diferença na outra etapa da vida pós-adolescência, que é a etapa da juventude, a etapa aí da fase adulta também. Margarete, você quer complementar ou posso passar para diante? Sim, esse direito à profissionalização, mas no tempo correto. Agora, no tempo de pandemia, infelizmente, as entidades que oferecem, né, através das suas atividades, a profissionalização, né, nós temos aí ASPROM, ESPO, CEI, né, infelizmente, nesse período, eles tiveram que paralisar suas atividades com os meninos. E faz falta, sim, para os meninos essa profissionalização, essa atividade, né? Mas é importante que a profissionalização não atrapalhe a escolarização, que é mais importante do que ser um profissional agora, né? Precisa primeiro passar pelas etapas corretas da educação. Eu queria aproveitar para dizer para vocês, né, que a Providence, a partir do próximo semestre, através do projeto Providência, a gente vai estar capacitando 5 lideranças em cada comunidade que estamos presentes, aí incluindo Isidora, né, que está aqui já dentro do nosso coração, porque a gente acha muito importante, né, eu sei que o tema aí é a discussão da profissionalização, mas capacitar, dar voz para o adolescente das comunidades, para que sejam novas lideranças, né, liderança que tem uma perspectiva de rede política importante no sentido de entender a compreensão dos direitos humanos, né, da sua comunidade. Então, em breve, né, se Deus quiser, se der tudo certo, a gente vai estar lançando aí esse projeto. Eu queria aqui, né, cumprimentar a Fabiana Rios, do Fórum de Entidades, né, foi do Confoco muito tempo, muito obrigada pela sua presença também, vários alunos, e queria também cumprimentar os jovens, os adolescentes que estão aí participando, que é o Luiz, Henrique, a Ana e a Sofia, né, e agradecer a presença de vocês. Bom, eu queria agora, tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, né? Tem vários comentários, né? O pessoal aí cumprimentando, que coisa boa. E aí tem uma pergunta, é isso? Léo, é uma pergunta? Tem mais alguma pergunta para nós, gente? Bom, sim. Deixa só um minuto, peraí. Então, assim, essa importância, né? Eu acho que o Léo colocou, ele está organizando, falar, né, desse momento, de um tema tão importante, lembrando só que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem direitos e deveres, né? Eu acho que a gente, né, falou um pouco da proteção, da alta complexidade, mas lembrando também, né, que é importante lembrar também que há essa possibilidade, quando ocorre alguma coisa, a questão do dever, que a criança e o adolescente, eles têm direitos, mas eles também têm deveres. Só um momento, é isso. Agora nós temos vários comentários, só que eu não consigo ler aqui, gente, eu peço desculpas, eu não estou conseguindo ler. Então, eu penso que a gente poderia, né, caminhar, Ivan, para os seus comentários, né, aí queria que você ressaltasse, né, assim, em termos de avanço, assim, o que você acha, né, você e Margarete, nesses são 30 anos, muitas coisas ainda estão por vir, né, muitos desafios, e o que a gente, né, enquanto pessoas, né, lideranças, Estado, sociedade civil, podemos contribuir, o que a gente pode fazer olhando aqui para frente, porque a gente fala muito do Estatuto, e a gente quer muito que essa página vire, né, da violência, do não direito. O que a gente deve fazer? Assim, você consegue ver assim, uma luz, algo, né, que a gente possa perseguir para poder garantir de fato esses direitos para as crianças e adolescentes? Então, queria aí que vocês respondessem e fechassem, né, cada um aí com 5 minutos, se for possível. Obrigada.
eu penso que é dar voz para os conselhos de políticas públicas, principalmente o Conselho da Criança e do Adolescente, tem que funcionar com eficiência, com eficácia. O Conselho Tutelar resgatar para que ele foi criado, que é para proteger a criança ali na comunidade, né, ajudar nessa proteção. A questão dos processos relativos das crianças serem mais ágeis e ter essa esperança, né, ter a esperança que a gente vai conseguir, de fato, ter o Estatuto da Criança, e que criança e adolescente vão ser prioridade absoluta dos nossos orçamentos, das nossas políticas públicas, e criança e adolescente vão ser protegidas nas suas casas. O meu sonho seria, né, a gente tem que sonhar sempre, que nenhuma criança necessitasse ir para acolhimento institucional, que nenhuma criança precisasse de família acolhedora, porque sua família não pode ficar com ela. E um outro, mais ainda, que me é muito caro, é a questão dos adolescentes em conflito com a lei. É algo que a gente precisa aprofundar. As crianças que estão, os adolescentes, né? Temos crianças também, mas o adolescente, quando você chega no centro de medida socioeducativa e vê aqueles meninos, né? Para mim são meninos, apesar de serem adolescentes, ali, né? Confinados naquele local, né, com pouco desenvolvimento, ou quase nenhum, isso, para mim, é um desafio muito grande, a questão do adolescente em conflito com a lei. Uhum. Quero agradecer também, né, essa oportunidade de participar. E se a gente fosse ficar aqui falando do estatuto, dos avanços da política, da criança e adolescente, eu acho que a gente ficaria mais 30 anos aqui conversando. Né? Mas é a conta-gota mesmo que a gente vai conseguindo os avanços. E trazendo mais pessoas para também discutir, porque o tempo passa para nós, né? Algumas pessoas já estão aí há muito tempo, né? A gente precisa fomentar mais pessoas para estarem nessa luta, para que a luta nunca pare, para que ela seja sempre vitoriosa. Agradecer, Fernanda, essa oportunidade, e estamos aí. Foi uma alegria, viu, Margarete? Eu vi uma pergunta aqui, porque fazer tudo ao mesmo tempo, quem não tem costume, é mais difícil, né? Mas tem uma pergunta que às vezes o Ivan pode também falar e poder destacar no início, que é a questão dos crimes cibernéticos, né? Em tempo de pandemia, né? Aí está a pergunta do Luiz, né? O ECA foi, em sua implantação, um diferencial para assegurar direitos a crianças e adolescentes. Mesmo sendo o ECA visionário e inovador, ao longo dos anos, nossos desafios foram se apresentando. Hoje, sendo a sociedade marcada por uma era digital, como manter seguro para as nossas crianças e adolescentes nos ambientes cibernéticos que têm sido tão ofertados a elas? Então, Ivan, você podia responder e fechar, né, para que a gente possa caminhar, né, para o encerramento dessa live. Tá ótimo, Fernando. Então, eu vou destacar só um avanço e vou falar mais um pouco, responder essa pergunta e falar dos desafios. Eu quero destacar como avanço o ECA estar de pé, porque, para mim, completar 30 anos dessa lei, esse já é um avanço vigoroso, importante, porque se nós pararmos para avaliar, eu ainda não fechei a minha conta aqui não, mas é uma lei que em 30 anos, possivelmente ela já teve uma alteração a cada ano, se nós pensarmos quantas vezes o ECA já foi mexido. Por um lado, isso é muito importante, porque é aperfeiçoamento, melhoria, mas só para verificarmos que ela é uma lei muito visível, é uma lei que ela tem muita visibilidade. Tanto é que, se você pensar, cerca de 30 alterações nessa lei em 30 anos, quase uma alteração por ano, isso é muito significativo. E pensarmos que essa lei está aí, ela é citada, mas também combatida.
né, mas muito citada, buscada, né? Ela estabeleceu mecanismos, estruturas de políticas públicas. Então, eu acho que a lei estar aí completando 30 anos, né, isso para mim já é um avanço muito significativo. Com os desafios da implementação. Ainda existem mecanismos de implementação e aprimoramento que precisam ser estabelecidos, como, por exemplo, né, as estruturas de escuta das crianças e adolescentes vítimas de violência e maus tratos, que são pouquíssimas ainda pelo Brasil, e estão estabelecidas ali a sua implementação no ECA. Então, esse é um exemplo ainda de desafio. E, para fechar com a pergunta do Luiz, quando ele fala sobre essa questão dos crimes cibernéticos, uma pista ou um indicativo que eu dou para ajudar a refletir pensemos a criança como pessoa em desenvolvimento. Pensemos que criança e adolescente não são adultos miniaturas, então são pessoas em desenvolvimento. Como eu cuido? Como eu protejo? Se nós pensarmos assim, redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram, são recomendadas para pessoas acima de 13 anos. Por que criança utiliza? Ou como eu vou utilizar como uma criança? Como eu vou adaptar essa ferramenta? Ou como também eu vou colocar limites para o uso dessa ferramenta? Entendendo que a colocação de limites e contornos são para trazer segurança para essa criança ou adolescente, né? Para o acesso, para o desenvolvimento, para um aprendizado que seja saudável. Então, entender a criança como pessoa em desenvolvimento e tratá-la como tal, com respeito, dignidade, mas também ajudando a fase, etapa a etapa, e possibilitando, então, ferramentas e cuidados de acordo com aquela faixa de idade ou etapa, acredito que isso vai trazer mais segurança. E, em casos de crimes cibernéticos contra criança e adolescente, eu vou pedir o Léo para escrever aí para a gente. SaferNet é o local que você pode denunciar, né? Além do SEM, né? O SEM também recebe denúncias de crimes cibernéticos, mas alguns municípios têm delegacia especializada, mas a SaferNet, se você acessar pela página, né, da SaferNet, ali tem um espaço, um canal também para que esse tipo de crime seja comunicado. Muito obrigado por esse tempo, Fernanda. Ótimo, excelente, Ivan. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada, Margarete. É uma honra estar com vocês, tá? Agradecer a todo mundo que participou, a Cibele, né, da Família Acolhedora, estava ali também. Agradecer cada um de vocês, né? A luta continua, precisamos de energia nova, como diz a Margarete, que venham novas pessoas defensoras, somos todos defensores dos direitos da criança e adolescente. E eu queria aqui, antes de passar para o final, né, de ter um vídeo surpresa de 2 minutos e meio para vocês, dizer que semana que vem nós temos uma live sobre família acolhedora, comemorativa dos 30 anos. A gente vê a família acolhedora como uma inovação, né, também, e na implantação do ECA. Então, a gente vai discutir na quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo canal, Família Acolhedora, com a presença de famílias, e também, na sexta, o Fortalecendo Vínculos, que é uma ação de prevenção. Então, vocês vão ter oportunidade, quem quiser participar, escutar sobre mais detalhes sobre a família acolhedora, que muitas pessoas ainda desconhecem, e ter relato de uma família, e já na outra sexta, isso semana que vem, o Fortalecendo Vínculos, que é uma ação de prevenção. E lembrando que nessa sexta-feira, na parte da manhã, 10 horas, nós temos um canal, a Rádio Polos de Alegria, com a presença, com brincadeiras para as crianças, em comemoração aos 30 anos, e no período da tarde, o Luiz, né, Henrique, um jovem da comunidade do Vila Maria, vai conduzir, nós vamos passar a voz para ele, a condução do trabalho, ele vai fazer uma live com adolescentes para a gente ouvir o que eles dizem sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Bom, gente, eu queria, assim, agradecer cada um de vocês, é uma data muito importante, vamos continuar firmes na luta. E aí, ao invés de eu encerrar, né, eu vou passar a palavra para as crianças. Né, elas prepararam um vídeo lindo, eu fiquei emocionada antes de assistir, né, aqui, antes de iniciar, eu falei, poxa, não podia ter assistido, né, porque bateu lá no fundo do meu coração. Alegria de, mesmo na pandemia distante, elas conseguiram fazer vídeos para nós, falando sobre a importância do Estatuto da Criança e Adolescente.
Então, encerro essa live, agradecendo a cada um de vocês e passando a voz para as crianças. Muito obrigada e até a próxima. Então, curtam aí o nosso vídeo. Um grande abraço. Eu acho que está sem som, não tá, gente? Som. Um minuto. Só um minutinho. Só um momento, gente. Um minutinho aqui. Parece que está sem som a live. Vocês estavam ouvindo? Vai iniciar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Agatha e eu sou do Projeto Providência. Eu tenho 12 anos e eu gosto muito do ECA porque ele dá educação, a gente precisa de moradia, alimentação e muito mais. E quais são os direitos da criança e do adolescente? Bem, o direito de ter uma boa educação, o direito de ser ouvido, né, de poder opinar, de poder falar, ser escutado. Ela ser atendido mais rápido nos hospitais de saúde. O direito das crianças é uma boa família e uma boa educação. A criança tem que ter a educação, um posto de saúde que presta. Escola, projeto. Os principais direitos para mim, são a área da saúde, a da educação e o meu lazer. Verdade, respeito e ser quem ela é de verdade, né, gente? Eu gosto muito de estudar no Projeto Providência, gosto de estudar na escola. Meus direitos principais são ir para a escola, vir para o projeto, passear, e o ECA me ajuda muito no meu dia a dia. Eu acho que o direito da criança e do adolescente é ter a liberdade, né? Ter o carinho, o amor, a felicidade. Brincar, respeitar, comer e estudar. O ECA me ajuda muito no dia a dia, para mim viver melhor e ver o lado positivo da vida. São o direito à saúde, direito a ensino fundamental e médio de qualidade e também a lazer e direito à moradia. Educação e na escola. E ter saúde. Qual é o direito da criança e do adolescente? Bom, saúde, né? Lazer, alimentação, dignidade, liberdade, ser protegido de toda forma de violência e crueldade. Fazer amizade não para ser feliz junto com os outros e passar felicidade e respeito para os outros. Tem um lar, tem paz e alimentação. Os direitos de uma criança é ter uma família, ter que ela ama, ter amigos, poder comer, e frequentar a escola. O direito de saúde, o direito de alimentação, o direito de igualdade, diversidade e cultura. E o principal, o direito de ser feliz. É alegria, felicidade, lazer, cultura e liberdade. E o ECA ajuda a reafirmar a proteção da criança e adolescente. Que possamos crescer com dignidade e ter um futuro melhor. Viva o ECA! É isso, gente. Muito obrigada. Viva o ECA!